Olá, rubro-negros pelo mundo. Eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje vou falar um pouquinho de Jorge Jesus e a sua relação com a imprensa aqui em Portugal. E vamos olhar um pouco mais de perto o departamento de marketing do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Você que está chegando aqui nesse vídeo agora, curta, compartilhe, comente, divida com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para notificação dos nossos vídeos diários falando do Mengão. Queria abrir o vídeo de hoje, pessoal, falando de Jorge Jesus e a sua relação com a imprensa aqui em Portugal. Estou fazendo esse vídeo hoje com uma camisa de torcedor da época passada, como dizem aqui, do Benfica, né? Clube onde o nosso mister trabalha hoje em dia, né? E para contar um pouquinho dessa história da relação dele, como é que ele é visto em Portugal. Quando ele chegou no Flamengo, ele era um ilustre desconhecido para 99% das pessoas que vivem no Brasil. E é normal que seja isso, porque nós não temos no Brasil, para os nossos amigos portugueses que estão vindo aqui, até então, a gente não tinha o hábito de acompanhar de perto o campeonato português, de acompanhar de perto o futebol português. Nós, no Brasil, tínhamos informação. Claro, todo mundo conhece o Benfica, o Porto e o Sporting, isso sim, mas a nossa referência era mais do Benfica de Eusébio, o Porto campeão da Champions, né, da Champions há um tempo atrás. Enfim, é muito difuso, né? Acho que agora até no Brasil se deve ter se aumentado muito o interesse aí pelo futebol português, de uma forma geral, e, ao mesmo tempo, Jesus e pelos técnicos portugueses, né? O Josualdo já foi, o Abel Ferreira está no Palmeiras, mas o precursor dessa jornada, pelo menos nos tempos modernos, foi Jorge Jesus. Quando chegou lá, a gente não tinha ainda, ou talvez ainda não tenha, a dimensão do tamanho do Jorge Jesus, e é isso que eu quero falar agora para os nossos amigos brasileiros, né? Jorge Jesus aqui, pessoal, é uma celebridade, é uma verdadeira celebridade, e ele chama a atenção da imprensa, ele é um cara extremamente midiático, extremamente conhecido aqui no Benfica, né? Só para contar um pouquinho a história de vocês, Jorge Jesus, e aí os benfiquistas que veem no vídeo, não temam me consertar, me trazer mais informação. Eu moro em Portugal só há um ano, eu morava antes em Dublin, na Irlanda. Então, assim, Jorge Jesus assumiu o time no início da década passada, né? Enfim, ficou durante 6 anos no comando do time e é o técnico mais vitorioso da história do Benfica, né? Ele foi construindo a sua carreira de times muito pequenos, muito modestos, até atingir times de mais relevância, até chegar no Benfica, né? E ele teve aí uma carreira, uma primeira passagem no Benfica extremamente vitoriosa, né? Ganhou 3 campeonatos portugueses, ganhou algumas taças, foi a 2 finais da UEFA pelo Benfica, enfim, vários campeonatos, várias supertaças, taças de Portugal, taça da Liga, e foi um técnico que fez um trabalho que tirou o Benfica de uma fase muito ruim, né, onde o Porto tinha a supremacia, e aí Jorge Jesus vem e bota o Benfica na liderança, né? E o que torna ele uma figura controversa, que depois de 6 anos, Luiz Felipe Vieira acaba trocando ele, né, e trazendo um novo técnico, e aí ele vai para o Sporting. E aí, enfim, a passagem dele para o Sporting, ele fez um bom trabalho também, mas acaba com a invasão aí do centro de treinamento do Sporting por alguns torcedores, e ele, de forma litigiosa, quebra o contrato com o Sporting, né? Mas o que eu quero dizer é que Jorge Jesus é uma figura cercada de holofotes aqui em Portugal, né? No vídeo passado eu fiquei devendo para vocês uma informação, né? Aqui, como é que funciona as conferências de imprensa aqui em Portugal? Não é que nem no Brasil, que é só depois do jogo, que
tem ali umas perguntas e o técnico não fala mais. O técnico fala antes, dá uma entrevista um dia antes do jogo, ele dá uma entrevista no campo de jogo logo após a partida e ele dá uma coletiva, que chamam de entrevista rápida, e ele dá uma coletiva como nós fazemos no Brasil, né? Uma coletiva aberta à imprensa para perguntar sobre o jogo e sobre tudo, né? Na coletiva antes do jogo dessa semana, ele acabou citando o Renier Jesus, né? Porque a imprensa portuguesa acaba cobrando muito do Jorge Jesus aqui, dele não ser um técnico que dá apoio à formação. O que eu quero dizer com isso? Jorge Jesus não tem uma fama de apoiar jovens talentos criados na base dos clubes por onde ele passa. E quando ele foi cobrado por isso aqui, ele citou, né, Renier, ele até cometeu uma gafe dizendo que Renier era titular do Flamengo, ele nunca foi de verdade, e disse que foi vendido por mais de 30 milhões de euros para o Real Madrid. Então ele acabou utilizando aí de novo, né, alguma coisa que acaba incomodando um pouco aos adeptos do Benfica em algum momento, ou a própria imprensa de Flamengo está sempre presente. Então ele acabou citando. E ontem o Benfica conseguiu uma belíssima vitória sobre o Braga. O Braga é um time emergente, é considerado atualmente a quarta força de Portugal. E o Benfica ele recuperou aí a terceira posição. Jogou o Braga, que estava em segundo, para quarto, e assumiu a terceira posição, estando só a 3 pontos do Porto. Por que é importante o Benfica chegar em segundo no campeonato? Ele vai direto para a Champions League. Né? O que vai acontecer, em terceiro, ele tem que participar de uma eliminatória para a Champions. Então, foi uma excelente vitória. Né? O Jorge Jesus ontem escalou fez um esquema diferente, que ele fez em alguns jogos que ele nunca fez no Brasil, com 3 zagueiros. Né? Enfim, Lucas Veríssimo, Vertonghen e Otamendi. Botou na frente o Seferovic, né? Ele tem evoluído muito enquanto jogador aqui, fazendo gols em quase todos os jogos. Colocou o Rafa, que é um excelente jogador. Colocou o alemãozinho, que é o Waldschmidt, na frente, o alemão. Enfim, acho que ele escalou o time e o Benfica não sofreu grandes ameaças do Braga. Ganhou de 2-0 e poderia ter ganho demais. Então, eu acho que o Benfica e o trabalho do Jorge Jesus agora começaram a entrar numa crescente. Sorte ao azar dele, que agora, nas próximas 2 semanas, não vai ter jogo do Benfica nem do Campeonato Português, porque são jogos de seleções aqui. Mas o que eu queria dividir com vocês, em relação ao Jorge Jesus, como ele é uma estrela aqui. Então, no jogo de ontem, ele tem essas entrevistas, esse protocolo todo de entrevistas, aí ele simplesmente ontem não deu entrevista no campo, porque o som estava alto. E é muito engraçada a explicação que ele dá em relação ao som alto. Né? Por que ele não vai dar entrevista? Porque, enfim, tem que se respeitar aí quem cuida aí dos protocolos do jogo, mas tem que respeitar eles também. Mas os outros deram entrevista. Não interessa, se os outros deram, eu não quero saber. Eu não vou dar entrevista com som alto. Não fui à flash interview porque achava que não havia condições para estar a falar, né? para poder não só responder às perguntas como iam ser feitas, com o som de música, não é? Música ambiente no estado. Nós pedimos para baixarem a música, para se poder comunicar. Mas os outros foram, está bem, mas não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. E portanto foi por esse motivo que eu não fui ao flash interview. Aliás, já o tinha feito na Liga Europa, que disse eles, ou eles punham o som baixo ou eu não falava. E portanto foi esse o motivo. Tem que se respeitar a organização do jogo, mas a organização do jogo também tem que saber organizar para que os intervenientes, quando vão comunicar com os jornalistas, tenham condições para o fazer, não é? Como nós estamos a fazer hoje, como estamos a fazer agora aqui. Assim, super estrela mesmo, né? E eu queria tirar uma parte ontem na entrevista e mostrar aqui para vocês, né? Enfim, ele acabou justificando muito a questão
do Benfica não ter ficado muito aquém do que se esperava do Benfica esse ano aqui, em função da Covid, né? E aí ele fala ontem que, em determinado momento do jogo, ele teve que tirar o Lucas Veríssimo, porque ele estava falando de um mal-estar. E aí eu queria pegar essa parte da entrevista e colocar aqui para ver como ele é engraçado. Quer dizer, ele tem a suspeita que o Lucas Veríssimo possa estar com Covid, mas a forma engraçada com que ele se comunica, eu queria colocar aí um pouquinho para vocês. Bom, ele começou a dizer que estava a sentir as pernas muito pesadas, que estava a sentir o corpo, aliás, não sentia o corpo, estava-se a sentir doente, não é? Ele antes do jogo já tinha dito ao médico que não se estava a sentir bem, e portanto eu não quis, eu arrisquei sempre, não é? Não o quis tirar na primeira vez que ele estava a queixar. Se fosse uma lesão tinha que o tirar, não tinha. Mas como era um estado, não é? O estado do corpo dele, e ele, se não pode jogar a 100%, pelo menos joga a 60% ou a 70%. E nunca o tirei, mas agora a segunda tentativa dele, 2-0, já deu para o tirar. Agora o que é que ele tem? Não sei, espero bem que não seja aquilo que eu penso. Enfim, queria falar agora, pessoal, hoje é a entrevista do Rafinha, eu estou muito curioso para ver essa entrevista, né? Mas eu queria falar um pouquinho, e aí quando eu falo isso, pessoal, não é nada pessoal contra ninguém, né? Eu não tenho parte nenhuma corrente política do Flamengo, muito pelo contrário, eu estou em Portugal, estou distante, mas eu queria muito entender algumas coisas que acontecem com o Flamengo. De novo, assim, eu sou torcedor do Flamengo, né? Eu quero o futebol melhor, eu quero o Flamengo, como toda a torcida do Flamengo, quer o Flamengo melhor em tudo. Mas eu tenho muitos questionamentos na parte que não é o futebol em relação a essa diretoria, né? Enfim, foi se levantado que não se contratou o Rafinha por falta de recursos, né? De uma situação financeira, né? O Rafinha ontem já disse que não foi por causa disso. Eu, sendo muito sincero com vocês, eu nem acho que o Rafinha deveria voltar para o time do Flamengo. Eu acho que o Mateuzinho pode dar conta. Eu acho que é ruim até o Rafinha voltar, porque eu acho que o Flamengo devia também dar espaço para os seus jovens, tanto para que eles possam se desenvolver, quanto para vendas futuras. Mas, enfim, eu queria dizer alguns comparativos aqui. Enfim, eu vejo também uma movimentação estranha de alguns canais dizendo, mas, enfim, demonizando o Rafinha, que é um profissional e tem direito de pedir quanto ele quer, e uma defesa assim meio descabida da diretoria do Flamengo, principalmente da área do marketing do Flamengo. Eu queria lembrar de vocês algumas coisas importantes nas negociações. O Flamengo conquistou nos últimos 2 anos 8 títulos. Além da maior torcida do Brasil, ele é o time mais vendável do Brasil em função até do momento que ele vive e da grandeza que ele tem. Então, assim, como é que o Flamengo está de 6 espaços de patrocínio no uniforme, ele não tem 4, ele não tem a maioria? Isso é uma coisa muito questionável, pessoal. Não, mas tem a pandemia, enfim, o momento econômico é ruim. Não, tudo bem, até é ruim sim, mas me gera uma certa contrariedade. Por que isso não está sendo trabalhado? Ou por que não se dá uma satisfação à torcida? Por que não se fala que está se vendo essas possibilidades de patrocínio? Mas a crise, Cícero, já declararam que 100 milhões... O Flamengo deixou de faturar 100 milhões nesse último ano em relação à bilheteria. Legal. O balanço do Flamengo do ano passado diz que o Flamengo faturou 950 milhões de reais. Então, a gente vê que bilheteria dentro desse montante é algo em torno de 12%, 13% desse total. Então, será que o Flamengo está com essa dificuldade toda realmente? Quero lembrar a vocês que só de campeonato carioca ano passado,
o Flamengo deixou de arrecadar 18 milhões de reais, porque, enfim, e queria se aventurar na plataforma de streaming, isso ano passado. Esse ano, 45 milhões de reais. Só aí são 63 milhões de reais só no Campeonato Carioca. 63 milhões de reais que o Flamengo deixou de desembolsar só no Campeonato Carioca. Tá? Inventaram aí a Flá TV+, a plataforma de streaming. Eu acho que até a ideia é muito boa. Para mim, que mora no exterior, seria ótimo. Só que, de forma extremamente competente, não funciona. E, segundo o jornalista Renato Marusso Prado, é um fiasco, é um total fiasco. Né? Então, o Flamengo, só nessa operação, são 63 milhões de euros, desculpa, de reais, que o Flamengo deixou de faturar, né, com aventuras. Né? Aí, um dos patrocinadores acabou informando que desistiu de patrocinar o patrocinador do calção, porque, como não passava na Globo mais, então não interessava mais, o Flamengo passa a não ser tão visível como é na Globo. Então, assim, é um conjunto de coisas que você começa a ver e começa a colocar na ponta do lápis e ver que, de repente, não é necessário, de repente, aumentar de 80 milhões para 163 milhões a questão da venda de jogadores. Eu acho que o futebol vai acabar pagando a conta da incompetência do departamento de marketing, de negociações exteriores. O Flamengo tem que começar a sair desse raciocínio binário, de olhar um pouco mais a fundo essas coisas para tentar entender e cobrar. Eu queria dizer mais uma coisa para vocês, né? A Flá TV. A Flá TV parece ter um patrocínio pequeno de um hotel Paysandu, enfim, não sei quanto o hotel paga por isso. Eu tive acesso a imagens da Botafogo TV. Veja bem, Botafogo TV, um clube com todo respeito de segunda divisão. Olha os patrocinadores da Botafogo TV. TIM, Centrum, Jequiti, Zinzânia, não sei o que é, e Brahma. 5 patrocinadores de empresas grandes na Botafogo TV. Qual é o patrocinador da Flá TV? Enfim, de novo, não é nada contra as pessoas, não é nada contra politicamente informado, é só assim, o Flamengo tem condição de faturar muito mais, de ser um clube, pelo tamanho e pela grandeza, muito melhor administrados em alguns setores. Então, cuidado, né, com torcedor de diretoria. Né? Torcedor tem que torcer pelo clube. É isso aqui, é Flamengo. É Flamengo. Diretor passa, jogador passa, e vamos ficar atentos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos diários sobre o Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.